Espaço Sorran de Terapia Holística, curso livre EAD online de acupuntura em ginecologia e obstetrícia. Ok, dando continuidade ao estudo das perturbações das menstruações, nós vamos entrar agora nas hipomenorreias. Antes da gente abordar do ponto de vista oriental, é importante a gente falar que, para algumas mulheres, pode ser normal ter pouco sangramento durante a menstruação, que é a característica da hipomenorreia, ok? Essa situação, gente, em geral, ela tem uma relação genética e ou hereditária. Muitas mulheres com baixo fluxo menstrual, elas podem engravidar sem problema nenhum e a incidência de infertilidade entre elas é a mesma de que as mulheres com fluxo menstrual normal. Então, não significa que ter hipomenorreia seja necessariamente uma condição patológica, ok? A hipomenorreia é o nome científico dessa condição, de ter pouca quantidade, pouco sangramento durante a menstruação. Mas é, na realidade, tecnicamente falando, uma anormalidade do fluxo menstrual. Assim como as hipermenorreias, no caso de hipomenorreia, é sempre aconselhável procurar atendimento médico, acompanhamento, para descartar a existência de algum problema que podem provocar essa redução do fluxo menstrual na mulher. Dentre essas possíveis causas, a gente tem a utilização de métodos anticonceptivos hormonais, a puberdade e a menopausa, a ausência de ovulação, útero de tamanho reduzido e diversas outras características. Então, eu vou dar uma explicadinha rapidinha sobre isso para a gente ter uma visão ocidental das hipomenorreias e aí depois a gente partir para a visão oriental e o tratamento propriamente dito. Então, gente, quando a gente fala de contraceptivo hormonal, ou a famosa pílula anticoncepcional, a gente tem declínio do fluxo menstrual como um efeito colateral comum desses remédios, tá? Esses remédios liberam hormônios, tanto a nível de adesivo, ou como implante, ou como via oral. E esses níveis relativamente mais baixos de estrogênio, que estão nos contraceptivos, reduzem o crescimento do endométrio. E dessa forma, a quantidade de endométrio que é liberada, derramada durante a menstruação vai diminuir. E muitas mulheres, então, veem isso como um efeito colateral positivo do anticoncepcional, justamente porque elas sofrem de sangramento excessivo. E aí é indicado a utilização dessa medicação para diminuir o fluxo menstrual via atividade hormonal, interferência de hormônio externo, ok? Agora, quando a mulher está tanto na puberdade quanto na menopausa, a gente tem sangramento leve, considerado normal. Isso porque a gente está nos extremos da vida reprodutiva, ou seja, logo após a puberdade e antes da menopausa, a ovulação ela é irregular. Então, nessa época, o endométrio ele também vai se desenvolver e ser liberado de forma irregular. Outra possível causa da hipomenorreia é a ausência de ovulação devido ao quê? Aos baixos níveis de hormônios tireoidianos ou níveis elevados de prolactina, insulina, problemas da regulação do andrógeno e outros hormônios. Então, um desequilíbrio hormonal pode levar a uma hipomenorreia devido à ausência de ovulação, ok? Agora também tem uma outra causa, tá? Que são conhecidas como adesões intrauterinas ou síndrome de Asherman. Ela pode ser desenvolvida como uma hipomenorreia ou amenorreia aparente. O déficit do fluxo menstrual está intimamente relacionado com as adesões intrauterinas e isso faz com que haja baixo fluxo menstrual. Mais uma característica que a gente tem que abordar antes da gente entrar na parte oriental sobre hipomenorreia é falar do tamanho do útero. Um útero de tamanho reduzido, ele pode se apresentar com uma pequena quantidade de fluxo menstrual. Por quê, gente? Porque a superfície de sangramento é menor que o normal. Então, pode ocorrer quando a cavidade do endométrio foi reduzida em tamanho. Isso pode acontecer durante uma miomectomia ou outra cirurgia uterina. Então,
ela já foi submetida a uma cirurgia que levou a uma diminuição da superfície, e com isso a gente tem um sangramento menor porque a superfície de contato diminuiu. Também não podemos esquecer de abordar os fatores nervosos e emocionais, que são fatores psicogênicos, tais como sintomas de estresse por causa de exames, ou excitação excessiva por um acontecimento que pode causar a supressão da menstruação ou até diminuição do sangramento. Tá? Esses fatores vão suprimir a atividade dos centros cerebrais. Então, com isso, esses centros cerebrais eles são responsáveis por quê? Pela estimulação dos ovários durante o ciclo menstrual. Se eu tenho uma supressão dessa atividade, eu tenho o quê? Eu tenho uma redução da atividade hormonal. E com isso eu tenho uma redução da quantidade de sangue liberado, porque eu tenho uma diminuição na quantidade de endométrio produzido. E por último, a gente não pode também deixar de relacionar a questão da gordura corporal. Excesso de exercícios e uma dieta muito rigorosa, com restrição calórica, principalmente de gordura, pode causar períodos menstruais escassos. E isso é muito comum em atividades esportivas de alta performance. Okay? Se a produção de gordura corporal da mulher cai em determinado nível, ela pode chegar até a amenorreia. Ok, agora a gente vai abordar a hipomenorreia do ponto de vista oriental, do ponto de vista MTC. Então, eu tenho uma menstruação que se estabelece dificilmente, cuja quantidade de sangue é sempre inferior à normal. Porém, ela pode estar incluída num ciclo regular, ou seja, a mulher menstrua regularmente, porém em pequena quantidade. Ok? Então, eu tenho duas possibilidades de apresentação da hipomenorreia a serem discutidas. A primeira é uma menstruação de duração normal, ou seja, de 3 a no máximo 7 dias, 5 a 7 dias, com perda de sangue diário mínima. A isso a gente chama de opsomenorreia. E a segunda possibilidade, uma duração da menstruação menor, ou seja, no máximo 2 dias, 1 dia e meio, com perda diária normal. A isso a gente chama de oligomenorreia. Então, a quantidade do sangue ela é diminuída. E ela pode se apresentar tanto com encurtamento dos dias do ciclo menstrual, ou ela pode se apresentar pela diminuição da quantidade num ciclo normal. Ok, etiologicamente, segundo a MTC, o que eu tenho? Eu tenho uma situação de vazio de Chouet, ou seja, vazio de sangue. Então, a gente precisa escolher pontos que vão nutrir os sangues responsáveis pela produção de sangue e de yin. Eu posso ter um estado de baço em estado vazio, e com baço em estado vazio, a produção de sangue diminui bastante, a qualidade e a quantidade, né, diminui bastante. Pode ter um caso de obstrução por mucosidades que está dificultando tanto o espessamento do endométrio quanto a liberação do mesmo, ou o caso de uma estase de Chouet intraútero, onde o sangue não está conseguindo ser liberado. Okay? Então, a gente vai discutir passo a passo cada etiologia. Além disso, nós temos que fazer uma comparação relacionada a características energéticas, ok? Então, a hipomenorreia ela pode acontecer tanto por estado de vazio, como por um estado de plenitude energética. Então, a gente vai agora classificar separadamente cada tipo de desarmonia. Muito bem, então, no estado de vazio, essa mulher ela vai apresentar algumas características peculiares, né? Então, ela vai ser magra, vai ter problemas respiratórios, vai ter uma respiração mais superficial, ela vai ter uma astenia mental, que é uma deficiência de energia, uma deficiência às vezes até de Chouet, né? Pouco apetite, palpitações cardíacas, visão turva, acúfenos, e o pulso é um pulso vazio e um pulso fraco. Então caracteriza o quê? Sinais e sintomas de deficiência de Qi, de Chouet e de yang de baço, energia de baço, pâncreas aqui associado, e energia de rim, correto? Então é o estado de vazio energético.
Quando a gente está avaliando uma pessoa com um estado de plenitude, a característica tende a ser diferente. Então, geralmente uma mulher de um corpo mais corpulenta, um corpo mais gordo, mais forte, a respiração ela é ruidosa, ela é potente, tem queixas constantes de dilatações abdominais e dores abdominais que pioram com a pressão, que é a característica de dor por plenitude, que é correto? E o pulso é um pulso forte. E aí ele pode estar associado a fígado, então pode ser um pulso forte em corda. Ele pode estar associado a uma estagnação. Ele pode estar associado, que também vai dar pulso de corda. Ele pode estar associado a uma mucosidade, umidade, então ele vai ser um pulso escorregadio, correto? Ele pode estar associado a mucosidade de calor, então vai ser um pulso forte, escorregadio e rápido. Então, as características vão variar de acordo com as subclassificações da plenitude. E aí a gente vai começar a estudar a etiologia por estado vazio, que leva a hipomenorreia. E a gente começa falando do sangue em estado vazio, ou seja, vazio de Chouet, né? Então, como sintomas? Bem, é claro, a hipomenorreia é o que a gente está trabalhando. Então, ela vai ter a hipomenorreia. Esse sangue, ele vai ser fraco, então é um sangue de pálido, de cor vermelha pálida. Ela vai ter baixa de energia, então ela vai ter magreza e fraqueza corporal. Há uma deficiência já de Chouet de fígado, então a gente vê uma vista turva, né? Não se esquecer que o fígado abre-se nos olhos e manifesta-se nas unhas, então todas as deficiências oculares estão relacionadas com o elemento madeira. Então essa vista turva é deficiência de Chouet, do fígado também associado. Vertigens, acúfenos, isso aí é sinal de deficiência de Chouet, de sangue vazio. Palpitações também. As dores lombares é o rim que já está reclamando, que é um dos ângulos responsáveis pela produção de sangue, e ele está em deficiência em nível vazio, então ele já está reclamando e se manifestando por lombalgias. E aí tudo relacionado a rim, vem os ossos, então há uma fraqueza óssea, uma pele que não tem nutrição adequada, uma pele seca, pés e mãos frios, porque o sangue não consegue manter a temperatura corporal adequadamente, porque há pouco sangue. E se há pouco sangue, há pouco yin. E se há pouco yin, eu tenho prisão de ventre por deficiência de quê? De umidade nas fezes. A língua é uma língua branca, uma língua sem coloração, uma deficiência de Chouet e de Ti, com pouquíssimo revestimento. E o pulso é um pulso vazio, é um pulso fino, um pulso de difícil sensação, além de que é um pulso que pode se apresentar rápido por deficiência, né, de Yin, extrema, vazio, né? E aí ele pode se apresentar um pouco mais rápido, mas não necessariamente. Qual é o nosso princípio terapêutico? Gente, se a gente tem vazio de Chouet, ou seja, estado de vazio de produção de sangue, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, tonificar esse sangue, socorrer o baço que está gritando em deficiência, ele não está conseguindo produzir Guti adequado para produzir Chouet, e secundariamente melhorar a energia dessa pessoa, avantajar o Ti. Correto? Então, pontos que a gente vai escolher são pontos diretamente relacionados com energia e com Chouet. Bexiga 17, o bexiga 43, o BP10 não pode deixar de usar, o VC6, que é o T-High, estômago 36. Os outros pontos podem estar associados, por exemplo, o BP6 pode estar associado, é um ponto muito legal para a gente nutrir Yin, nutrir Chouet, né? E outros pontos que a gente veja necessidade de colocar na decorrência da sintomatologia da paciente. E a gente inicia demonstrando a pontura do Guexu, que é o bexiga 17, ponto do diafragma, ponto Chu dorsal do diafragma. E é ponto de influência do sangue. Ora, se a gente está numa situação de deficiência a nível de vazio de Chouet, a gente tem que começar com ponto de influência do sangue, correto? Muito bem, esse ponto ele é um ponto que tem por características nutrir, revigorar e harmonizar a circulação sanguínea e o calor no sangue. Então, ele vai
trabalhar a nutrição, a regularização desse fluxo, além de que ele vai quitar calor se tiver associado. E também é um ponto muito utilizado para recuperar as deficiências de fluxo de energia. Deficiências essas que estão levando àquelas sintomatologias de cansaço, fraqueza, disfunções em órgãos e vísceras apresentadas pela nossa paciente. Além disso, ele vai fortalecer o Qi do estômago e do baço, que é importante para a gente dar uma revigorada na produção de Xue. Fortalece a energia Yin, porque Xue tem característica Yin, precisa do Yin para ter seu corpo, formar o corpo, né? Formar a materialização. Então eu preciso de energia Yin para formar Xue. Facilita a formação de Jin e, que são líquidos orgânicos, e também tem uma relação com umidade quando é o caso. E aí a gente continua com Gao Huan, bexiga 43, que é ponto Shu da região vital. Esse, gente, é um ponto muito importante em todas as síndromes de deficiência. Esse ponto, ele fica no dorso do corpo, abaixo do processo espinhoso, da quarta vértebra torácica, lateral à linha média posterior. Então aqui tem a linha média posterior, aqui está o nosso pontinho, logo abaixo do processo espinhoso da quarta vértebra torácica. Muito bem, este ponto, ele é um ponto que vai fortalecer a função de vários zangues: pulmão, coração, rim, baço e estômago. Então ele vai ser um upgrade energético, ok? Ele vai harmonizar e vai nutrir o Yin do pulmão. Ele vai harmonizar e tonificar o Qi e o Xue. E a gente está precisando disso porque a gente está com deficiência extrema de Xue a nível de vazio. Correto? Ele vai nutrir a energia Yin, o Yin Qi, e vai fortalecer todas as deficiências. Ele, se tiver secura, ele vai umedecer, mas apenas se tiver estabelecida a secura. E ele vai afastar mucosidades se elas estiverem instaladas. Além disso, ele tem uma relação com o rim, ser do elemento água. Ele tonifica o rim, ele vai nutrir essência. Essência essa que vai ser utilizada como substrato energético para quê? Para a função de diversos outros zangues. Função energética, correto? Tem a questão emocional, mental. Ele acalma o Shen, revigora a mente. Então, essas apatias mentais, esses cansaços mentais, eles são melhorados bastante com a puntura do bexiga 43. E, por ser um ponto que está no aquecedor superior, na área do tórax, ele tem uma ação em cima da tosse. Ele cessa a tosse, acalma crises de asma e bronquite associados. Não é o nosso caso de estudo aqui no momento. E não tem como a gente trabalhar vazio de sangue sem trabalhar o mar de sangue, que é o BP10 ou Xue Hai. Esse ponto, ele é um ponto importante para todos os distúrbios relacionados ao Xue, ao sangue. Então, ele regula o fluxo do Qi e a circulação do Xue. Ele remove estase de Xue. Ele tem relação com esfriar o Xue se tiver calor associado. Ele vai fortalecer e harmonizar o Qi do baço, que é um produtor de sangue. Ele regula toda a função no dial inferior. Então, essa hipomenorreia, ela está se manifestando no útero. E o útero está onde? No dial inferior. Ele vai regular a menstruação. Além disso, ele fortalece o Yin Qi. Então, é um ponto 100% relacionado a todos os distúrbios, tanto por excesso ou por deficiência de Xue. E toda vez que a gente tem uma etiologia relacionada a sangue, o BP10 ele deve ser trabalhado nos protocolos. E como o nosso princípio terapêutico está estabelecido que nós devemos avantajar o Qi, Mar do Qi, Qi Hai, VC6, ponto de escolha para isso. Então, a gente vai ter um ponto de tonificação geral que supre toda deficiência de Qi de uma forma geral no organismo, tá? Ele tonifica o Qi do rim, ele harmoniza, aquece e reforça todo o dial inferior, harmoniza o Qi original e o Rei Mai. Quando ele mexe com o Rei Mai, ele vai fazer o quê? Ele vai promover uma harmonia, né? Uma organização no ciclo menstrual, correto? Ele tonifica tanto o Qi como o sangue
como também o Yang. Então ele vai dar uma levantada energética através da tonificação do Yang. Se tiver umidade e calor, ele também vai atuar dispersando isso e refrescando o calor no sangue se tiver associado, ok? Então ele é um ponto de energia e a gente precisa dar um suprimento energético para essa mulher que está em estado de vazio de sangue. E aí a gente vai finalizar o nosso protocolo com o estômago 36, ou 3 distâncias do pé, ou Zu San Li, que é ponto do movimento terra, ponto que regula, que harmoniza, que fortalece o Qi do baço do estômago, o Qi mediano, que é o celeiro do Qi pós-celestial, né? É a fonte da energia dos alimentos e bebidas ingeridos. Além disso, ele tonifica Shui e faz circular o mesmo. Então tem um ponto que tonifica o Qi, que tonifica o Jiao médio e que tonifica Shui, correto? Ele é considerado um dos 4 pontos gerais de tonificação do corpo. Então, todas as condições de fraquezas e deficiências, a gente vai utilizar. Então, esse protocolo é um protocolo bem de levante, né? De dar um suporte energético na pessoa. Ok, gente, saímos da nossa sintomatologia, né? De hipomenorreia devido à deficiência a nível de vazio de sangue. E vamos entrar agora no estudo combinado de uma hipomenorreia com vazio de sangue mais estagnação do Qi, correto? Então, é uma complicação associada ao protocolo anterior. Então, além da hipomenorreia, essa pessoa vai ter uma tez baça, pálida, uma língua vermelha, com um revestimento delgado amarelado, um pulso profundo, fino e fraco, porque ele é um pulso que tem vazio de Shui e estagnação do Qi, ok? E ele pode ter uma característica nesse pulso, às vezes de corda ou de variação. Ora corda, ora não, por causa da estase de Qi. O protocolo de Alterosh não colocou pontos que têm um relacionamento com o fígado. Eu acrescentaria F3 nesse protocolo, para dar uma harmonizada na energia da madeira, que é responsável pela manutenção do livre fluxo do Qi. Mas como princípio terapêutico, o que foi escolhido? Tonificar o Shui, porque está vazio, e regularizar o Qi. Então, ao protocolo anterior, que é o protocolo de vazio de Shui, a gente vai acrescentar o VC4 e o BP6, ok? Sendo que o BP6 ele já vai trabalhar o fígado também. E aí a gente inicia com VC4 ou Guanyuan, também conhecido como residência do Qi primordial. Este ponto é ponto Mu do intestino delgado. É um ponto que vai trabalhar de forma como se fosse um tônico geral, dando reforço ao Qi, tá? Ele vai reforçar e vai aumentar o Yuan Qi, ele vai fortalecer o Yang Qi, ele vai tonificar e estabilizar o Qi do Rin, ele vai harmonizar o Chonmai e o Renmai, com isso ele vai harmonizar e regular as menstruações, o fluxo menstrual, o ciclo menstrual, né? Ele vai harmonizar o útero, a energia, o Qi do útero será trabalhado com esse ponto. Ele regulariza com tudo isso, então, a menstruação, fortalece e acalma a mente nos casos de mente abatida, etc. Fortalece e harmoniza o Jiao inferior e o Jiao médio, então ele vai ajudar bastante na produção de sangue, que é o nosso caso. Restaura o colapso do Yang Qi e remove a umidade se estiver associada. Então, numa hipomenorreia, onde eu tenha sangue em estado vazio, mais deficiência de Qi, que não foi colocado aqui, eu vou trabalhar um ponto que melhora a energia geral, mas ao mesmo tempo consiga manter a regularização do ciclo menstrual, do útero, da função da víscera curiosa, correto? Já o BP6, ele é um ponto do cruzamento dos 3 yins, né? É um ponto Gold, ponto de qualquer tipo de disfunção genitorinária, ele é trabalhado.
Neste caso, ele vai trabalhar tanto na regulação do Qi do fígado, e com isso melhorando, liberando as estases, é um ponto muito bom para liberar a estagnação de energia, de Shui, de Qi, principalmente no dial inferior, principalmente no útero. Ele é ponto que nutre Yin, então ele vai dar um suporte na produção de Shui. Ele é ponto que tonifica rim, baço e fígado de uma forma geral, então ele nutre a essência desses zangues, e com isso a gente tem uma produção de Shui boa, além de ser um ponto analgésico, ginecológico e urinário importante. Então ele é um faz-tudo da ginecologia, e ele vai entrar dando suporte para essa estase e também dando suporte para a produção de sangue. E se a nossa paciente ela apresentar hipomenorreia por deficiência a nível de vazio, de baço apenas, né? Então ela vai apresentar sintomas e sinais de deficiência de baço, correto? Então, além da hipomenorreia, ela vai apresentar sangue pálido, ou seja, um sangue com má formação, má qualidade, de textura fluida. O rosto é o rosto da terra, né? O rosto amarelado, o rosto terroso, características de disfunção do baço. A mente pode ser uma mente indolente, ou com excesso de preocupações, ou com transtornos obsessivos, uma obsessão obcecada. Ela vai ter inapetência. Os alimentos eles não terão gosto agradável. Porém, essa inapetência, continuo reafirmando aqui, como sempre falo, ela é seletiva. É inapetência para alimentos que vai dar trabalho metabolizar. Brócolis, cenoura, beterraba, raízes de uma forma geral, fibras. São alimentos que dão um certo trabalho para a extração das substâncias energéticas. Ela vai ter preferência por um aporte rápido de energia, um pouco gasto energético. Porém, o rebote a gente sabe que vem. Então, ela dá preferência para doce, para alimentos gordurosos, pegajosos e para massas. Que isso faz com que ela tenha um aporte rápido de energia, porém um declínio subsequente também muito grande e uma pobreza em qualidade alimentar muito grande também. A língua é uma língua com revestimento branco, pálida e um pouco úmida, e às vezes com marca de dentes associadas na língua. Uma outra característica da relação com os alimentos é a preferência por alimentos de tons amarelados. Então é do bege ao amarelo. Então é purê de batata, batata frita, lasanha, massas, farofa, pizza, tudo que tenha bege para o amarelo, queijo, sorvetes, pavês, tudo que tenha uma características de tons bege e amarelo, pudim, tudo isso associado. Essa tendência é uma tendência característica de desarmonia do elemento terra. E um pulso é um pulso mole, é um pulso às vezes escorregadio, é um pulso às vezes vazio, um pulso sem energia. Depende da intensidade da deficiência do baço. Estado vazio, mas tem vazios em diversos graus, né? O princípio terapêutico disso é reforçar o baço, gente. Reforçando o baço, a gente consegue melhorar a qualidade desse sangue, consequentemente harmoniza a menstruação e ela volta a ter uma quantidade adequada de sangue durante a menstruação. E aí, eu vou reforçar o elemento terra, então não posso esquecer de harmonizar o estômago e transformar e fazer circular mucosidades. E não esquecer de dar o suporte nutricional, evitando alimentos crus, alimentos frios, evitando ingerir líquidos gelados, gaseificados junto com a alimentação, evitando excesso de doces, de gorduras e tentando equilibrar as cores no prato de forma que pelo menos 5 cores contrastantes estejam num prato de comida, para que haja um incentivo ao baço a trabalhar extraindo substratos energéticos de todos os alimentos e bebidas de uma forma harmônica. Então a gente tem como ponto para trabalhar isso o bexiga 20, que é o Shu do baço, é o Pichu, o VC12, que é o ponto das vísceras, bexiga 21, o Wei Shu, que é do estômago, estômago 36, o Sanli, o BP6, Saninjiao, o estômago 25,
VC4, guanylate, e o estômago 40. Então, são pontos que vão fazer circular as mucosidades e as umidades, ao mesmo tempo eles vão reforçar o baço, vão reforçar o estômago e vão harmonizar o dial inferior e médio, ok? Então, a gente inicia com quem? Com o bexiga 20. Para quê, gente? Bexiga 20, pichu, ponto chu dorsal do baço, para harmonizar o ti do baço, para harmonizar até o ti também do fígado, do estômago, para harmonizar, gente, o dial médio de uma forma geral, tá? Para nutrir ti, chue e yonti. Para, se tiver já instalado por estado vazio de baço, a gente pode ter umidade e água em excesso. Então, ele vai drenar essa umidade e essa água em excesso, ok? Ele vai beneficiar uma das características da deficiência de energia de fígado e da deficiência de chue, que é visão turva. Ele já melhora e também melhora a palpitação. E, por ser de influência do baço, é claro que ele promove a digestão e a absorção melhor da energia dos alimentos e bebidas. O VC12 ou Zhangguan, também conhecido como meio do epigastro, é ponto mo do estômago, certo? E ele também é ponto de conexão das vísceras. Então, ele é um ponto importante para todas as vísceras, e o útero é uma víscera, ok? Ele é um ponto que vai tonificar estômago e baço, que vai resolver tanto fleuma como umidade, que é um dos nossos objetivos, que vai regular o ti do estômago. Então, ele é um ponto muito importante para favorecer a energia do dial médio, juntamente com o bexiga 20, está dando um reforço para o pichu, correto? E aí a gente dá continuidade com o bexiga 21, ou wei shu, que é o ponto chu dorsal do estômago, com o mesmo objetivo, né? Tonificar a terra, melhorar a questão da terra para que o baço consiga se recuperar. Então, ele é um ponto que vai harmonizar e vai fortalecer o ti do estômago e também vai dar um aporte importante no dial médio, drenando umidade e mucosidade, aliviando a retenção de alimentos, favorecendo com isso a digestão. E se tiver tido o estômago invertido, promovendo náuseas, enjoos, ele também vai atuar beneficamente. Aqui o Zhusanli, ou estômago 36, ele foi escolhido por ser um ponto que vai regular, harmonizar e fortalecer o ti mediano. E com isso dar o suporte ao baço e ao estômago que eles estão necessitados para poder sair desse estado de vazio de energia. A gente sabe que é um ponto tonificante, é um ponto que tonifica a ti, que tonifica a chue, que tonifica o wei chi, né? A gente sabe que ele faz parte dos 4 pontos gerais de tonificação do corpo, que todas as questões de deficiências e fraquezas, ele deve ser escolhido, por isso que ele foi escolhido, ok? Então, ele é um ponto muito ligado na tonificação do elemento terra, de todas as suas funções. Todas as funções da terra, elas são ajudadas através da tonificação desse ponto. E se essa paciente, que é o caso da sintomatologia dela, ela não apresentar sinais de calor, que é muito provável que não apresente, o que a gente vai fazer? A gente vai tonificar esse ponto com moxa, para dar um aporte energético bom, para que o baço possa sair desse estado de vazio, que ele é um ponto muito bom para tonificar baço. E o BP6, além de ter uma relação direta com o útero, que é onde está se manifestando esse vazio de baço, através da hipomenorreia, ele é um ponto que vai atuar diretamente no baço, fortalecendo, harmonizando e tonificando o ti do baço. E com isso a gente tem o resgate dessa energia, tirando esse baço do vazio. A gente sabe que ele também atua no rim e no fígado, né? Porque ele é o 3 do pé, baço, rim e fígado, mas ele tem uma função legal no elemento terra. Além de ser do meridiano do baço pâncreas, ele também tem uma relação muito forte com o dial médio e com o dial inferior. Ele faz essa associação entre o médio e o inferior. A gente tem uma deficiência de um órgão que está no dial médio, mas está repercutindo em sintomas no dial inferior. Então, esse ponto ele faz esse link entre esses dois dials, o médio e o inferior. Então, é muito bom trabalhar BP6 para isso, né? E a sua relação com o útero, que está mais do que evidente, falada durante todos os nossos
vídeos passados sobre as demais desarmonias. E aí a gente entra com o ponto estômago 25. Esse ponto estômago 25 fica lateral ao umbigo. Ele fica na região média do abdômen, sobre a linha horizontal que passa pela cicatriz umbilical, né? Sobre a linha horizontal que passa pela cicatriz umbilical, a dostissum lateral, a cicatriz umbilical. Este ponto é ponto para promover a liberação de estase de ti e alimentos do estômago e intestinos. Então ele move essa energia. A gente teve pontos de tonificação, agora a gente tem pontos também que tem que mover, né, que tem que fazer trabalhar. Ele harmoniza o ti nutritivo. E com isso, ele fortalece baço e estômago, correto? Para que eu tenha uma harmonização do ti nutritivo, eu preciso fortalecer o baço e o estômago. Ele é um ponto que trabalha a umidade bastante, tá? Tanto umidade calor quanto umidade frio. Regula Qi e Xue. Produz líquido orgânico e tem uma ação de regulação na menstruação também associada. Então, ele é um ponto que, por ser do elemento terra, por estar fortalecendo o baço, por ter relação com a menstruação, ele foi escolhido para o tratamento da hipomenorreia, nesse caso de vazio de baço. Já o Guanyuan, ou VC4, também conhecido como residência do Qi primordial, ele é um ponto tônico geral de reforço do Qi. Então, ele vai trabalhar no Yuan Qi, no Yang Qi, no Qi do Yin, no Qi do Chong e do Renmai, no Qi do útero, regula a menstruação. Ele fortalece tanto o Jiao inferior quanto o Jiao médio. No Yang Qi, ele restaura colapso. Então, é um ponto de tonificação, é um grande tonificador de Qi, de energia, incluindo a energia do Jiao médio, que inclui baço e estômago, correto? E tem uma relação com a umidade, que ele remove a umidade e a umidade-calor. Então, ele também ajuda o baço no trabalho de organizar essas umidades do corpo, liberar essas umidades, distribuir isso, liberar isso. E o nosso protocolo para vazio de baço finaliza com o estômago 40 ou Feng Long, também conhecido como saliência abundante, né? Ele é um ponto que vai ajudar na regulação do baço e do estômago, principalmente para resolver fleuma, umidade e mucosidade. Se já tiver associado pelo vazio de baço, isso já pode estar se associando, certo? Ele limpa calor do estômago e vai acalmar o Shen e transformar as mucosidades, principalmente as mucosidades do coração. Então, é um ponto de suporte, um ponto para a possível mucosidade que está se instalando devido ao vazio de baço. A gente fecha o vazio de baço, fecha as características de trabalho por vazio, como a gente viu que a gente já separou vazio e plenitude. E agora a gente entra no estudo das plenitudes que levam à hipomenorreia. E a primeira que a gente vai estudar é a obstrução pelas mucosidades. Então, como a gente sabe que o Yin se transforma em Yang e vice-versa, a deficiência extrema de Yi pode levar a uma plenitude. Então, a gente tem uma deficiência extrema de baço. Essa deficiência não promoveu um transporte e uma transformação, mais do que o transporte, né? Uma transformação e o transporte adequado, isso não aconteceu. As umidades se acumularam, se transformaram em mucosidades e agora a gente está obstruindo e não estamos conseguindo ter um endométrio regular para menstruar adequadamente, levando à hipomenorreia. Então, além da hipomenorreia, essa mulher ela vai apresentar sinais de deficiência e sinais de obstrução, de plenitude. Então, ela tem um sangue pálido, uma textura densa. O sangue é pálido por deficiência da produção do baço de produzir adequadamente. Agora, ele é denso. Então, aqui eu tenho plenitude, eu tenho excesso, eu tenho uma tendência a muco, né? A formar muco, a se condensar e, consequentemente, obstruir e promover um quadro de plenitude. A aparência corporal é gorda,
Ela tem uma leucorreia abundante, que pode ser tanto branca quanto amarela. A sensação de plenitude de epigastro e peito mostra o quadro de plenitude, de estagnação de energia. Muitas das vezes, estagnação até de tido fígado que levou a isso. É a madeira atacando a terra, né? Salivação e escarros abundantes mostra o quadro de umidade extrema instalado. Falta de apetite, não consegue manter o alimento do estômago, então ela vomita com facilidade. O revestimento da língua, ele é untuoso, ele é gosmento. E o pulso é pulso de umidade, né? Um pulso de mucosidade, um pulso escorregadio. O que a gente vai fazer para trabalhar isso? Bem, é necessário transformar as mucosidades. E para isso eu tenho que melhorar a função do baço. Correto? Evacuar a estagnação. Aí eu tenho o baço e o fígado trabalhando, né? Então eu tenho madeira e terra, que são elementos que precisam ser tratados, equilibrados, harmonizados, tonificados, para que a gente possa promover uma liberação disso. Mucosidade é uma complicação chata e demorada da gente resolver. E também é dependente daquilo que ela ingere. Quando a gente tem uma relação com alimentos e bebidas, com o celeiro do tipóide celestial, que é o baço do estômago, depende muito do que a pessoa ingere, a rapidez com que ela vai recuperar essa desarmonia. Então, 70% do tratamento é de responsabilidade do paciente. Então, é importante que a gente indique que ele facilite a sua digestão e evite justamente os alimentos que ele mais procura, porque são alimentos que vão atrapalhar a função do baço de transformar essas mucosidades. Então, a gente vai trabalhar com o estômago 45, Liduí, o BP7, Lougu, estômago 25, Tianchu, pericárdio 6, que é o Neiguan, o F8, Cuquan, e o R5, Shuiquan, ok? Então, a gente começa aqui com o estômago 45, ou Liduí, ponto Ding, ponto poço, ponto de dispersão, correto? Este ponto, ele é um ponto que se localiza na margem unguial lateral do segundo dedo do pé, 0,1 tissum posterior ao canto da unha, bem próximo ao cantinho da unha, correto? Este ponto, gente, é ponto de harmonização do TI do estômago dos intestinos, ponto para eliminar calor e umidade, para aliviar a retenção de alimentos que está levando esse quadro de plenitude. Então ele trata edema generalizado, edema facial, perda do paladar, distensão abdominal, indigestão, sonolência, fome excessiva se for o caso e distúrbios de Shen. Também tem uma boa ação, tá? Também tem um segundo, também é conhecido como boca doente. É um ponto do meridiano do estômago que tem como área de atuação o estômago propriamente dito. E aí, gente, sexto sum acima do ápice do maléolo medial, na margem posterior da tíbia, aqui está o Lougu ou BP7, também conhecido como Vale do Vazamento. Bem, este ponto é ponto que vai regular o baço, o fígado e vai remover umidade, que é uma das a gente tem que melhorar, transformar e transportar essas umidades, mucosidades. Então, ele trabalha a questão de umidade, ponto muito bom para a umidade, tá? A sua área-alvo é abdômen, então, abdômen inchado, retenção de líquido, peso no abdômen, ele vai atuar bastante. Em dor, distensão, plenitude abdominal, né? Ele vai atuar bastante. Ainda reportando a questão da umidade, a gente volta lá no estômago 25, né? O Tianchu, que fica 2 tissum lateral ao umbigo. Este ponto, ele vai regular intestinos, estômago e baço. Vai movimentar o Ti, vai revigorar o Xue e tem uma ação legal em cima de umidade. Então, esses pontos que estão sendo escolhidos, se vocês repararam, são pontos bem ligados a transformar umidade, transformar, liberar as mucosidades, para poder liberar essa obstrução, correto? Então, ele é um ponto que tem como área-alvo o trato digestivo.
trata deficiência de baço, trata dores abdominais, todas as situações que tenham excesso que tenham plenitude e que tenham relação com deficiência do aquecedor médio ligado a baço, pâncreas e estômago e ligado à umidade. Bem, o pericárdio 6, o Neiguan, ele foi escolhido aqui por ser um ponto que tem as seguintes áreas-alvo: tórax, estômago e útero. Então, eu tenho o estômago e o útero como áreas importantes que estão levando à plenitude pela obstrução de mucosidades, fazendo hipomenorreia, correto? É um ponto que move o Qi e o Shui, que acalma a mente e que principalmente movimenta o Qi do fígado. E com isso eu libero as estagnações, as obstruções. Foi o que eu falei, eu vou precisar de pontos que transformem as mucosidades e vou precisar de pontos que tonifiquem baço para que isso aconteça e vou precisar de pontos que movam isso, liberem o fluxo de energia. E o pericárdio 6 é um ponto legal para isso. Ele atua tanto no estômago quanto no fígado e ele atua tanto na digestão quanto nas obstruções, nas estagnações. Então ele é um ponto legal para trabalhar. Além de ser ponto de abertura de Chongmai, que é um vaso maravilhoso que é relacionado à estase de Shui de útero. Ainda tem essa questão que a gente está trabalhando também. O nome dele também é chamado de portão inferior, Neiguan, pericárdio 6. E aí, pensando em plenitude e obstrução por mucosidades, a gente escolheu um ponto que tem como indicação tratar massas abdominais em mulheres, menstruação irregular, infertilidade por estase de Shui, né? É um ponto que resolve umidade no aquecedor inferior, que é o F8 ou o Kukuan, também chamado de nascente em curva. Este ponto, então, vai revigorar o Shui, mas ele vai regular a menstruação e ele nutre Shui de fígado, correto? Beneficiando bexiga e genitais também. O R5 ou Shui Quan, também chamado de fonte da água, ele foi escolhido por ser um ponto que ele trabalha a menstruação escassa, que é a hipomenorreia. Menstruação dolorosa, que é um quadro de plenitude por obstrução de mucosidade. Tá? Ele é um ponto que beneficia e regula o útero e a menstruação. E também beneficia a micção. É um ponto Qi, um ponto de acúmulo, do meridiano do rim. E tem como área-alvo tanto o útero quanto a bexiga. Muito bem, e quando essa mucosidade fica obstruída, e essa mucosidade é mucosidade frio, nós temos um quadro de plenitude, mas nós temos uma obstrução por mucosidade frio. Então, o sangue continua pálido, a textura continua densa, né? A aparência corporal é gorda, a leucorreia é abundante, só que mais clara, branca. O revestimento é untuoso, mas é branco, claro. E o pulso é um pulso lento. É um pulso escorregadio, porém é um pulso de frio, é um pulso lento. O que eu vou fazer? A gente sabe que o baço ele sofre muito pelas questões de frio. Essa pessoa, principalmente essa pessoa, ela vai precisar retirar ali líquidos durante as suas refeições, principalmente líquidos gelados. Ela vai ter que dar preferência a saladas cozidas e não saladas cruas. Tudo que tiver característica de frio, ele tem que ser retirado e entrar com alimentos que tonifiquem, que aqueçam o aquecedor médio. O gengibre é um alimento legal para tonificar a energia do elemento terra, né? Então, aquecer para transformar o frio e a umidade é um princípio terapêutico que tem que ser trabalhado. E, é claro, evacuar a estagnação, certo? Então, vai se fazer moxa em bexiga 23, bexiga 30, VC4, BP6 e o VB26, que é o Daimai. Correto? Ok. Então, a gente inicia 1,5 Sun na linha média posterior, na altura da borda do processo espinhoso de L2, nós temos bexiga 23 ou Shen Shu, que é ponto Shu dorsal do rim. E qual seria o objetivo, para a gente escolher o bexiga 23? Bem, eu tenho um ponto que vai tonificar
tanto o yin quanto o yang do rim. Então ele faz um equilíbrio entre energia yin e energia yang, correto? Ele vai nutrir a essência do rim. Ele vai nutrir o shui. E ele é um ponto muito legal para resolver umidade e tonificar o útero. Então, para ter uma ação benéfica sobre o útero e também ter uma ação em que eu possa fazer o equilíbrio entre o yin e o yang e ter uma ação direta, benéfica nos vasos maravilhosos, tanto o Renmai, Do-mai quanto o Chon-mai, e com isso eu consegui regular a menstruação, a gente escolheu o Bexiga 23 para começar o nosso protocolo de controle de mucosidade frio, mochado. Então, quando a gente mocha esse ponto, a gente vai fazer o quê? A gente vai tonificar mais a energia yang, a gente vai aquecer. E aquecer o útero, aquecer os vasos maravilhosos. E com isso a gente começa a brigar, né? A fazer a contrapartida da instalação do frio, que está associado a uma mucosidade, ok? O Bai Huan Shu, Bexiga 30 ou ponto do anel branco se localiza no sacro, ao nível do quarto forame sacral posterior, um tissu e meio lateral à crista sacral, ok? Um tissu e meio lateral aqui. Ok, este ponto, ele é um ponto que vai trabalhar, neste caso, de obstrução por mucosidade frio, regulando a função do dial inferior, regulando também o vaso maravilhoso Dai Mai, e com isso ele regula a menstruação. E é um ponto que resolve umidade também. Então, quando ele é mochado, ele vai aquecer essa região, vai ajudar a aquecer essa região, inclusive o Dai Mai. Vai ajudar, vai tonificar. E com isso, a gente vai dar uma regular a menstruação através do aquecimento para combater o frio. E ele é um ponto que combate a umidade, muito utilizado nas menstruações irregulares. O Guanyuan, ou VC4, também conhecido como residência do Qi primordial, é ponto do intestino delgado e é ponto de cruzamento do canal do baço, do rim e do pâncreas. Muito bem, esse ponto é um ponto tônico geral de reforço do Qi, né? E ele fortalece o Yang. E a gente sabe que uma das características do Yang é calor. E a gente precisa fortalecer o calor para combater o frio, correto? Ele nutre, tonifica, estabiliza o Qi do rim. O rim é a sede do yin e do yang do corpo, né? A nível de Chon-mai e Ren-mai, ele vai harmonizar tanto o Chon quanto o Ren. E ele vai harmonizar e aquecer o útero. Então, ele vai combater o frio, vai regular a menstruação, vai fortalecer o Yang Qi, harmonizar dial inferior e fortalecer o dial médio e remover umidade e umidade-calor. Quando a gente remove umidade e calor, a gente já está combatendo a mucosidade. Ok. E para transformar e transportar esta mucosidade, eu preciso tonificar o baço, correto? Eu preciso que o baço trabalhe adequadamente. Então, foi escolhido um ponto do baço, o BP9, que é o Yin Lin Quan, também conhecido como manancial do montículo. É um ponto Re, um ponto do movimento água, um ponto que vai trabalhar harmonizando, tonificando e aquecendo o baço. E com isso ele vai conseguir fazer com que o baço trabalhe melhor. Além disso, ele trabalha desobstruindo o canal do baço. E com isso, a gente tem um combate direto à mucosidade. Outra função do Yin Lin Quan é, com questão ainda ao elemento terra, é com o estômago. Ele também vai harmonizar o Qi do estômago. Vai harmonizar a via das águas, então ele vai combater edemas mal distribuídos, líquido fora do seu lugar, excesso ou falta de líquido, né? Então ele vai dar uma redistribuída na via das águas do corpo dessa mulher, vai beneficiar a micção, então ela vai urinar mais, ela vai colocar esse excesso de líquido retido para fora, removendo a obstrução de energia no Sanjiao. Ele vai também regular a função dos aquecedores, né? E também vai beneficiar
a genitália. Bem, o Saninjal a gente já conhece, o BP6, né, o cruzamento dos 3 rins. Neste caso, ele foi escolhido porque ele tem duas características bem legais para trabalhar mucosidade, frio, obstrução, relacionada, claro, com o útero, né? Bem, eu tenho a questão do baço. Ele vai harmonizar, fortalecer e vai tonificar a energia do baço. Com isso, com o baço mais forte, eu consigo trabalhar com as transformações e liberar e dispersar as mucosidades. Além disso, a outra característica específica para esse momento é a eliminação da estase, que é uma das funções desse ponto. Esse ponto ele elimina estase. Elimina estase e ele tonifica a circulação do Qi e do Shui. Então, ele tonificando essa circulação, ele faz mover. Ele fazendo mover, ele evita que outras obstruções ocorram e ele ajuda na liberação das obstruções. E a terceira característica, também bastante peculiar para este momento, é porque ele também vai atuar no fígado. E o fígado, ele mantém o livre fluxo de energia e ele ajuda na liberação das obstruções, porque ele precisa deixar o Qi fluir. E se houver obstruções, ele vai combater as obstruções, as estases, né? E associado com um baço adequado que consiga transformar isso e transportar para os locais adequados, a gente tem um somatório de funções aqui relacionadas ao BP6. Sem falar da relação, né, excelente que o BP6 tem com o Qi do útero e com a regulação da menstruação. O próximo ponto escolhido por Alterosh foi o VB26 ou Dai Mai. E esse ponto, ele é um ponto que se encontra na lateral do abdômen, geralmente 1.8 Tsum abaixo do F13, no ponto de encontro da linha vertical que tangencia a extremidade livre da 11ª costela e horizontal que passa pela cicatriz umbilical. Então, entre a cicatriz umbilical e a 11ª costela, neste ponto de encontro, nessa tangente aqui, se encontra o VB26 ou Dai Mai. Vou colocar ele de novo aqui sendo ponturado. Na altura da linha do umbigo. Ok? Muito bem. Ponto que regula o canal Dai Mai. Ponto que vai regularizar o útero, logo a menstruação também. E uma característica interessante, ele é um ponto que controla a leucorreia, porque ele tem uma ação de tonificação tanto no Qi do fígado quanto no do rim. E a mucosidade frio, ela tem uma relação com o baço, mas ela também tem uma relação com o rim por conta da umidade e da ação no útero, que é uma víscera curiosa que é regida pelo rim, correto? E da sua localização no dial inferior, que é a área de ação dominante do rim. Então, a gente tem a umidade vinda do rim, o frio que vem do rim e a ação na víscera curiosa ao útero. E aí a gente tem leucorreia branca, correto? E essa leucorreia branca ela pode ser bem controlada através do VB26 ou o Dai Mai. Ele vai entrar harmonizando umidade no dial inferior, tanto umidade frio como umidade calor. Se ele for sedado, ele vai trabalhar mais a umidade calor. E se ele for tonificado com mocho, ele vai aquecer, então ele vai combater a umidade frio. E isso sem falar que ele também tem uma ação com o Chonmai. Ele aumenta a função do Chonmai, que é o vaso penetrador, né, que ele vem alimentando internamente e tonificando e aumentando o Qi do Chonmai, eu consigo nutrir o útero melhor de sangue e aí essa hipomenorreia consegue aos poucos ser regularizada. Ok, aqui a gente fecha o protocolo de hipomenorreia por excesso de mucosidade fria, por plenitude, né, levando a uma obstrução. E aí a gente vai entrar agora na plenitude, mas agora com acúmulo de Shui, acúmulo de sangue. Então, essa mulher ela vai ter o sintoma da hipomenorreia.
cor do sangue é uma cor escura, enegrecida, com coágulos. O baixo ventre é baixo ventre de dor, que vai apresentar sintomatologia de excesso. Então, dilatado e dolorido, que piora a compressão e diminui sempre após a expulsão dos coágulos. Então, os coágulos, eles fazem, além de eles fazerem uma obstrução, né, o acúmulo de sangue gera uma obstrução. Essa obstrução, para ser liberada, ela é dolorosa, ela exige do útero um padrão de contratilidade maior, e isso vai levar a cólicas menstruais intensas. E essas cólicas, elas são aliviadas assim que os coágulos maiores conseguem ser liberados. Apesar do pouco sangue, porque tem pouco yin, correto? Então ela produz pouco sangue, esse sangue ele não se move, fica obstruído e se condensa. Geralmente a gente tem um calor vazio associado por deficiência de yin. Então esse calor vazio ele vai favorecer mais ainda a condensação dos líquidos, porque tem pouco líquido, o calor está evaporando está condensando os líquidos. E aí a gente vai ter sintomas como oligúria, prisão de ventre. A prisão de ventre é típica da deficiência de líquidos, de deficiência de yin. Rosto é um rosto enegrecido e tem uma relação direta com o rim, né, gente? Por deficiência de yin do rim. E é um rosto ressecado, eles chamam de rosto de ardose, acinzentado. A língua é roxo escura, língua de estase de Xue. É aquela língua típica de estagnação de Xue mesmo. E o pulso é um pulso rugoso, de um pulso profundo. É um pulso que está tentando mover. Você sente que ele está tentando trabalhar. A energia está tentando mover a obstrução, o acúmulo de obstrução de Xue. E aí fica aquele pulso sofrido. Uma das características clássicas dessa mulher é que ela relata que dói tanto que ela não pode se mexer quase. Ela fica parada no movimento. Levantar da cama, sentar, mover, sair de um decúbito para o outro é extremamente doloroso. Isso é dor por plenitude. Isso é dor por estase de Xue, né? Então a gente tem que mover isso aí. Então, como princípio terapêutico, eu tenho que melhorar a qualidade desse sangue. Então eu tenho que revigorar o sangue. Fazer com que esse sangue volte a ser sangue e não coágulo. Então ele precisa de mais yin e ele precisa de qualidade, de fluidez e de quantidade. E regularizar o fluxo do Qi para acalmar as dores. Então eu tenho que liberar as estagnações de Qi, porque toda estagnação se reflete com dor, né? Estagnação de Qi, estase de Xue, tudo se reflete com dor. E evacuar essa estagnação. E aí a gente escolheu pontos que têm relação com sangue e pontos que têm relação com movimento de energia e pontos que têm relação com o yin, para que se produza um sangue com qualidade, correto? E aí vamos lá, bexiga 17, o Geshu, IG4, Regu, BP6, Saninjal, BP8, Diji e o BP10, Xuerhai. E aí, com o objetivo de quê? De dissolver as estases de sangue, principal objetivo é esse, a gente vai usar o bexiga 17 ou Geshu, que é ponto Shu do diafragma. Esse ponto é ponto Hui, ponto de influência, né? Ponto importante para o sangue. Esse ponto, ele vai, além de dissolver a estase de sangue, que é o que a gente está querendo que ele liberar essa estase de sangue, ele vai nutrir, revigorar, harmonizar e regular a circulação do sangue. E também, muito importante, ele tem uma característica de refrescar o calor do sangue. Se nós temos uma deficiência de yin, a gente tem um calor vazio. Esse calor vazio está favorecendo a condensação dos líquidos, porque já há uma deficiência de Xue, uma deficiência de yin, de líquidos. Há uma presença de coágulos. Coágulo é sangue cozido. Então, a gente precisa refrescar esse sangue. E o bexiga 17 ele é excelente para retirar o calor do sangue e para dissolver as estases de sangue. Então, para isso é que ele foi escolhido, além de ser um ponto legal para trabalhar
tanto o estômago quanto o baço. Então, ele vai dar uma fortalecida na qualidade desse sangue. Ele é um ponto que vai fortalecer a energia Yin, o Yin Qi, que é necessário pra caramba nesse caso. Então, ele é um ponto muito bom para acúmulo de Xue. E aí a gente vem com o Regu, Vale Convergente, IG4. IG4, gente, é ponto fonte do intestino grosso, também chamado de Vale da Junção ou Vale Convergente. Muito bem, esse ponto ele foi escolhido pela questão de regularização do Qi e do Xue, que ele é um ponto muito bom para regularizar o Qi e o Xue, para fazer mover Qi e Xue, porque ele facilita isso, né? Ele é um ponto que vai tonificar o Qi, ele é um ponto que dispersa o excesso de Qi estagnado nos canais energéticos, que vai harmonizar o alto e o baixo. Então, ele harmoniza a ascendência e a descendência de energia, que ativa a circulação desse sangue nos vasos sanguíneos e que beneficia o útero e promove o trabalho de parto. Então, nesse caso de hipomenorreia, além da questão dele mover essa estase, ele também faz descer, ele faz sair, ele faz a contração, né? Ele estimula a contração uterina para que libere essas estases consigam sair. Além de tudo, ele é um ponto excelente para dor, de uma forma geral. Dor abdominal, ele trata muito bem. Então, cólicas, ele é um ponto muito bom para a cólica. Ele é um ponto que trata as desarmonias, como a menorreia, a dismenorreia, constipação, porque ele equilibra a energia do intestino grosso e é um dos pontos utilizados para anestesia de acupuntura. Então, ele é um ponto muito bom para dor. É claro que ele tem uma área de atuação maior na membros superiores e cabeça, pescoço, mas ele também vai atuar como um ponto analgésico, ele vai ajudar também no controle das dores, das cólicas menstruais. Aí entra o nosso BP6, o Saninjal novamente. Aí ele entra com todas as suas funções clássicas, né? Primeiro é mover estase de Xue, tonificar os 3 Yins relacionados com sangue, olha, fígado, baço e rim. Então ele vai trabalhar a questão de esfriar o sangue, que vem do fígado, a questão de produção de sangue, que vem de rim, de baço, de qualidade desse sangue, né? Ele é um ponto analgésico, principalmente analgésico uterino. Ele é ponto que tonifica Yin, e a gente precisa tonificar Yin para poder promover um sangue adequado, um sangue fluido, de qualidade boa. Então, de todas as questões do BP6 que a gente já trabalhou, a gente vai utilizar várias funções dele. Ele é um ponto perfeito para trabalhar acúmulo de Xue, levando a hipomenorreia. O ponto BP8, de Ji, também chamado de mudança da terra, é ponto Xi, é ponto de acúmulo do canal do baço, correto? Então, este ponto ele vai harmonizar e tonificar o Qi do baço e vai regular a função do baço, principalmente essas funções relacionadas à transformação das mucosidades e o transporte e a eliminação delas, né? E trata patologias do sangue. Então, eu tenho um caso aqui de acúmulo de Xue, eu preciso tonificar baço para produzir um Xue bom, porque a gente viu que o Xue está inadequado, né, em pouca quantidade, com mais coágulos, então eu preciso dar uma regularização nisso. E o BP8 é um ponto muito bom, porque ele trata as patologias do sangue, porque ele fortalece o sangue e promove sua circulação, e ele remove estase de sangue. Então ele é um ponto escolhido para isso, para remover estase de sangue, para tonificar esse sangue de forma adequada e para harmonizar a energia do baço. Além disso tudo, ainda tem a característica do BP8, que a gente não pode deixar de falar, que é de harmonização da menstruação e do Qi do útero. Então, junta a fome com a vontade de comer. Então, é um ponto muito bom para trabalhar o nosso protocolo, associado com quem? Com aquele ponto que a gente já conhece, que é o Xue Hai, que trata qualquer desarmonia relacionada a sangue. Então, neste caso, ele vai ser trabalhado para quê? Para liberar as estagnações de sangue, para evacuar esses coágulos,
para revigorar esse sangue, para dar qualidade a esse sangue. Por isso foi escolhido, não poderia deixar de escolher também o BP10, que é ponto específico para qualquer desarmonia sanguínea. E aí a gente fecha esse protocolo e aí a gente vai entrar com 2 desarmonias associadas. Ele tem estase de Chue e ele tem estase de Qi. E Qi e Chue, gente, geralmente eles andam o quê? Eles andam juntos, né? Eles andam lado a lado. Quando um desequilibra, o outro acaba desequilibrando também. Isso aí é comum de acontecer. Então, essa mulher ela vai apresentar regras pobres por causa da estase de Chue, né? E de Qi, que não há movimento. Difíceis de chegar, de coloração muito escura, porque o sangue estagnou, logo ele estagnou, ele mudou a sua coloração. O baixo ventre é baixo ventre de plenitude, então é um baixo ventre dolorido, dilatado, que piora com a pressão, piora com o movimento. Vai ter uma sensação de plenitude irradiando para flancos e tórax, então isso é sinal típico de estase de Qi, estagnação de Qi, principalmente estagnação de Qi do fígado. Eles fazem esse tipo de situação, mas a estase de Qi, ela já produz essa sensação de plenitude. A língua é uma língua vermelho pálida, com revestimento amarelo por conta do calor. Pode ter áreas, principalmente na área de aquecedor inferior, ela pode ter uma coloração mais para arroxeada, para estase de Chue, mais púrpura. A gente vai ver que naquela área onde está o aquecedor inferior, ela está um pouco mais púrpura. Isso pode acontecer, que está mostrando que há, mas também, além de uma estagnação de Qi, uma estagnação de Chue. O pulso é o pulso de estagnação de Chue com estagnação de Qi, então é pulso em corda e rugoso, tá? Princípio que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai atuar nesse caso? Gente, eu tenho que melhorar tanto o Qi quanto o Chue. Então, eu tenho que regularizar esse Qi para fazer circular o Chue. Sem Qi, o Chue não move. Ele já está parado por deficiência, talvez deficiência de Yin, né, que condensou, ou por deficiência de baço, que não produziu, de Rim, enfim. Ele já está tendo essa parada de Chue. Se o Qi não mover isso, se não tiver Qi para mover, isso só vai complicar cada vez mais. Então, eu preciso tonificar o Qi, regularizar o Qi, fazer o Qi mover, mexer a energia, e eu preciso liberar esses acúmulos de sangue, evacuando essa estagnação, tanto de Qi quanto de Chue. Então, quais são os pontos que a gente vai escolher? E a gente pode até acrescentar outros, dependendo do paciente, da paciente, tá? Então, eu posso acrescentar o protocolo anterior, que é de estase de Chue, e colocar outros pontos, como o BP7, Logu, o F6, o Zhongdu, o F8, o Kuquan, o VC3, o Zhongqi. E eu já tive uma paciente desse nível que eu fiz o F3 em forte dispersão, junto com o BP6, para mover essa energia, porque foi necessário fazer esse tipo de estímulo para mover. Então, você pode utilizar os pontos do protocolo anterior, que é bexiga 17, IG4, BP6, BP8 e BP10, associados ao BP7, F6, F8, VC3 e, dependendo da situação, colocar o F3 também, tá? Em forte estímulo de dispersão, para mover isso aí, ok? Então, vamos passar agora um por um. A gente começa com o Logu ou BP7. BP7, Logu, vale do vazamento, é um ponto que vai regular a função do fígado e do rim, fortalecendo a função do baço para remover umidades. Então, ele é um ponto que também ele tem uma característica de indicação nos acúmulos de Chue durante o período menstrual. Então, ele é um ponto que você pode utilizar no momento que essa mulher estiver menstruada, para liberar logo os acúmulos de sangue e diminuir com isso as dores dos coágulos. E ele trata dores de extensão e plenitude abdominal. Então, é um ponto que vai também dar uma analgesia interessante. Já o Kuquan F8, também chamado de nascente curva, é ponto Re,
ponto mar, ponto remar, ponto do movimento água. É ponto de tonificação. Ele vai harmonizar e tonificar o Qi do fígado e o Shui. E ele vai também tonificar a função do rim, principalmente para produzir um sangue adequado, um sangue equilibrado. Ele dispersa o yang excessivo do fígado, então ele ajuda resfriando esse sangue. E muito legal de falar é que esse ponto ele vai circular o Qi no dial inferior. Então ele vai mover as estases no dial inferior. E é o que a gente está precisando. Botar o Qi para mover, circular o Qi, dispersar essas estases, correto? Ainda no meridiano do fígado, a gente vem com o F6. O F6, também chamado de capital central. Este ponto, ele é um ponto de reforço, é ponto Qi, ponto de acúmulo. Ele vai reforçar a função do fígado e ele vai fazer circular o Qi do fígado. Então, ele vai reforçar a função de mover as estases, de liberar o livre fluxo do Qi, né? Além de que ele também fortalece a função do rim e dispersa a umidade e calor. E como é um ponto do fígado, é um ponto também que tem características analgésicas. E aí a gente fecha com um ponto que tem várias funções muito legais relacionadas ao que a nossa paciente está apresentando, que é a hipomenorreia por acúmulo de sangue e acúmulo de Qi. Eu esqueci de colocar aqui o acúmulo de Qi e a estagnação de Qi, né? O VC3, ele é um ponto que ele vai auxiliar na função de transformação do Qi. Então, esses acúmulos eles vão começar a ser transformados, correto? Ele promove dispersão e distribuição, além de reforçar a energia Qi. Então, ele vai facilitar a liberação de tanto do acúmulo de sangue como do acúmulo de energia, né? Da plenitude, ou melhor falando, das estases. Além disso, ele vai promover uma harmonização aqui no dial inferior, que a gente está precisando. A gente está com uma desarmonia no ciclo menstrual. E com isso ele vai regularizar a menstruação. E por falar em menstruação, não podemos esquecer de dizer que VC3 tem uma relação direta com Chonmai e Reimai. E com isso ele vai promover uma harmonia do Qi do útero. Se houver umidade acumulada, ele é um ponto que vai estimular a micção. Então, ele é um ponto diurético também que trabalha a questão de excesso de líquido, que não é o caso, porque se tem acúmulo de Shui e acúmulo de estado de Qi, é mais uma questão de liberação disso, mas de transformação desses coágulos, né? E mover essa energia. Muito bem, e com isso a gente fecha mais um vídeo sobre as perturbações da menstruação. Agora a gente falou de hipomenorreia. Na nossa próxima videoaula a gente vai entrar com amenorreia, ok? Muito obrigada, gente. Até o nosso próximo vídeo.